e tem atualmente 12 freguesias após as alterações que houveram nos anos 2000 e faz parte da região demarcada do Vinho do Dão. Este local não era conhecido inicialmente por Mangualde, mas sim por Azurara da Beira. O topónimo original está associado ao que seria o antigo Castelo de Azurara, que se localizaria no atual Monte da Senhora do Castelo e que seria governado por um alcaide moro, que estava aqui nesta região. Após as reconquistas de Fernando Magno, durante as campanhas que se iniciaram em 1058, este local foi também reconquistado e recebeu foral em 1102 pelos condes Dom Henrique e a condessa Dona Teresa e posteriormente recebeu também foral novo por Dom Manuel em 1514. Mas o atual conselho era formado por dois conselhos, o de Mangualde e o de Tavares, sendo que nas reformas administrativas de 1857 passou a ser apenas um conselho. O Conselho de Tavares, das Terras de Tavares, era também um local, uma jurisdição administrativa e judicial independente, e recebeu foral em 1114, também pelo Conde Dom Henrique e a Condessa Dona Teresa, e depois novamente também no reinado de Dom Manuel, mas ainda antes de Mangualde, em 1510, sendo que o de Mangualde tinha sido em 1514. A ocupação destas terras começou muito antes da fundação da nacionalidade portuguesa, impulsionada pelas comunidades de pastores e agricultores do Neolítico e da Idade do Bronze. O expoente máximo neste período é o fenómeno megalítico regional, onde se destacam monumentos funerários, como o caso da Anta da Cunha Baixa e a Horca dos Padrões. Temos aqui a imagem da Anta da Cunha Baixa, que tem uma câmara poligonal com corredor e foram encontrados alguns esteios com vestígios de pinturas. Ele foi inicialmente escavado em 1892 pelo Dr. José Leite Vasconcelos e posteriormente nos anos 80 pela doutora Raquel Vilaça e pelo Dr. Domingos Cruz. Este local está classificado como monumento nacional, já não apresenta uma mamoa e é possível de ser visitado. A Horca dos Padrões é um local, como se pode ver aqui pela imagem, que já está muito mais destruído. Também é possível de ser visitável, está dentro de uma vinha, mas tem caminhos de acesso para o local. Já este também tem uma câmara poligonal com corredor, mas muito mais destruído. Ele foi escavado inicialmente também por José Leite Vasconcelos, posteriormente por Herculano Coelho e, ultimamente, nos anos 90, por Dr. Luís Filipe Gomes e Dr. Pedro Sobral. E neste universo simbólico para proto-histórico, estendemos também a arte rupestre e, no caso de Mangual, temos o complexo da Quinta da Ponte, na freguesia de Espinho. É classificado como de interesse municipal e está datado da Idade do Bronze. Eu não consegui arranjar imagens do local, mas tenho aqui umas representações que fazem parte do livro do Património Arqueológico do Concelho de Mangualde, onde se pode ver alguma da iconografia presente. Eles são essencialmente gravados por picotagem e incisão, e temos a representação essencialmente de fossetes, cruciformes e figuras antropomórficas, figuras essas que, como se pode ver, representam um pouco de movimento com os dois braços, aqui assim. Este é um local que também, se calhar, precisaria de, digamos assim, aqui um jeitinho para ser mais facilmente visitável, porque ele está até à beira da estrada, só que está perto de uma quinta, tem uns cães que não são muito amigáveis, então as pessoas normalmente não conseguem visitar esse local. Sei que a Joana, e ela depois acho que poderá referir isso na sua apresentação, que ela também gostaria de inserir este local na sua visita, mas não consegue justamente por este motivo. Passamos então para os povoados fortificados e aqui temos o Castro do Bom Sucesso. Eram povoados em altura e este localiza-se no Monte da Senhora do Bom Sucesso, nas Sés de Tavares. Está classificado como monumento nacional e apresenta uma longa sequência de ocupação que vai até aos dias de hoje. Existem poucos vestígios
deste local, porque está mesmo muito destruído, mas ainda foi possível identificar alguns vestígios de muralhas defensivas e habitações de plantas circulares. Vê-se também muita cerâmica na zona por causa das obras que foi sofrendo neste local. Ele inicialmente começou como um castro, foi posteriormente romanizado e depois não se sabe bem em que altura concreta teve uma ermida dedicada a São Caetano. Ela foi posteriormente destruída e na imagem da esquerda podemos ver aqui um dos reaproveitamentos que faria parte da capela e depois um pouco mais abaixo existe atualmente a ermida da Senhora do Bom Sucesso, que foi reconstruída em 1706. No local a este monte temos também uma rede viária romana, ainda hoje conservada, e que também é possível percorrê-la, especialmente quando fazem em março ali uma pequena evento com os pastores ainda hoje aqui da região. Atualmente existe também neste monte um arco geodésico, justamente rodeado por este murete que vemos na imagem, alguns reaproveitamentos. Este local foi inicialmente também estudado por José Leite Vasconcelos e pelo arqueólogo viziense José Coelho, em 1914, onde identificaram fragmentos cerâmicos do tipo Baiões Santa Luzia II, Baiões Santa Luzia, 2 machados de talão em bronze, contas de colar, pesos, cerâmica romana, sigilata, fragmentos de lucernas, entre outros. Ou seja, ainda hoje é possível encontrar muito desse espólio espalhado pela zona. E tal como falámos aqui, existe uma grande rede viária neste concelho e também vários locais de importância, que se calhar é onde temos mais, é a época onde temos mais vestígios neste concelho. E começamos então pela Cidanha da Raposeira, que seria uma Mâncio, um local destinado ao apoio, reabastecimento e pernoita dos viajantes, funcionários imperiais e tropas que percorriam as estradas secundárias do Império. As primeiras sondagens realizadas no local foram em 1889 pelo Dr. Alberto Osório de Castro e apoiadas pela Sociedade Martins de Sarmento, onde foram identificadas diversas estruturas e muito espólio, como exemplo também um conjunto de moedas da dinastia dos Antoninos, sigilatas, lucernas, ânforas, entre outros. Este local, nessa época, como também acontecia muito na altura, foi depois saqueado pela população local, ou seja, também se perdeu muito espólio. Mas foi posteriormente escavado nos anos 80 e 90 do século passado, ou durante vários anos, pela doutora Clara Portas, que puseram ainda mais locais à mostra e que foi possível também dar mais informações. E por último foi intervencionado entre 2012 e 2013 pela Arqueologia, fizeram obras também, para além de escavação, de restauro e conservação do local. Atualmente também tem algumas placas para podermos perceber melhor o local. Este local tinha também umas termas e uma área muito maior do que aquela que é aqui apresentada, se pudesse escavar o resto, se houvesse meios para tal. Sendo que havia uma grande densidade populacional na região, encontramos vestígios destes por todo o concelho de locais romanos, como marcos miliários, as calçadas romanas, como temos aqui o exemplo da calçada romana de Mori. Ela tem cerca de 50 metros de extensão preservados e também foram encontrados pelo concelho vários marcos miliários, como no caso da Abrunhosa à Velha, e também vários espólio epigráfico. E temos aqui o exemplo de uma estela funerária descoberta em Pinheiro de Tavares, datada do século II, e uma ara votiva encontrada na Quinta dos Casais, na freguesia de São João da Fresta. Para sustentar também esta rede de transportes, foi necessário construir várias pontes para poder atravessar os rios desta região, e destacamos a ponte de Alcafaz, que ainda hoje é possível de atravessar, sobre o Rio Dão, e a antiga ponte do Tinto, sobre o Rio Videira, que faz parte também do roteiro que a Joana tem no seu alojamento. Esta ponte é muito pequenina e deixa algumas dúvidas sobre se será romana ou não, mas tem bastantes evidências que será.
Durante a Idade Média, houve profundas transformações senhoriais e monásticas no plano da afirmação da nobreza rural. E então destacamos aqui a Torre de Gandulfo, da freguesia de Espinho, classificada como monumento de interesse público. Esta estrutura representa o modelo das domus fortis, ou seja, casas fortes, que proliferaram no norte e centro de Portugal a partir do século XII. É inspirada nas torres de homenagem dos castelos, com paredes robustas e telhados graníticos bem aparelhados. É uma estrutura de 3 pisos, que seriam em madeira, e a função primordial era de residência e afirmação também do prestígio social da linhagem nobre local. Neste caso, é atribuída ao Senhor de Gondofão. Ela foi escavada também entre 2007 e 2009, onde se exumou também bastante espólio, essencialmente cerâmica de uso doméstico e cerâmica de construção. Aqui não se nota muito bem na imagem, mas em baixo, onde termina aqui este resto da parede, é possível ver uma tonalidade diferente no chão, que seria a planta da casa que identificaram durante a escavação. Muitas destas pedras foram utilizadas para as construções das casas locais e para os muros. Justamente o poder espiritual e económico organizava-se também em torno das ordens monásticas. E temos o expoente máximo em Mangualde, que seria o Mosteiro Santa Maria de Maceiradão. Inicialmente instalado em Moimenta de Maceiradão e passou para o atual local em 1173 para Fornos de Maceiradão, durante o reinado de Dom Afonso Henriques. Este teve como primeiro abade Dom Sueiro Teodonis, e fez parte da Ordem de Cister, funcionando durante séculos como um polo de colonização agrícola e desenvolvimento técnico e centralidade cultural desta região. Ele está classificado como monumento nacional. Na fotografia ele ainda está um pouco destruído e atualmente foi alvo de obras de restauro para supostamente ser um local, se eu não estou em erro, de alojamento. Nesta região e pelo concelho todo é possível também encontrar diversas esculturas cavadas na rocha, muitas delas apenas uma ou duas, e neste caso temos aqui a necrópole medieval do Comareiro, que é um conjunto de 5 sepulturas, onde uma delas está inacabada e as outras terão sido destruídas. Atualmente este local tem um passadiço, pelo que torna mais fácil a sua visita, mas nunca foi alvo de intervenções arqueológicas nem de investigações mais pormenorizadas, pelo que se sabe pouco deste local. Ele estaria possivelmente associado a alguma à igreja também de Santa Marinha, mas pouco mais se sabe sobre esta necrópole e será necessário um dia ser escavada. Também com o desenvolvimento e o aumento do poder das famílias nobres nestes locais, nesta região, como acontece não só no Concelho de Mangualde, mas pela região toda, foram surgindo muitas casas senhoriais e solares, justamente ligadas ao aumento do poder local e das elites destas regiões. Neste caso, temos aqui o exemplo que é uma das casas que será uma das mais antigas, se não a mais antiga do Concelho, que é a Casa da Quinta da Cerca, edificada no século XVI na freguesia de Guimarães de Tavares. Pertence a uma das famílias mais antigas da região e foi fundada por Afonso Martins. Atualmente, a família de linhagem direta é a família Soares de Albergaria. Esta propriedade senhorial de feição nascentista e maneirista recorda-nos a relevância do extinto Concelho de Tavares. Fazia justamente parte do antigo Concelho, que tinha autonomia judicial e administrativa, pelo que ainda é testemunhado pelo Pelourinho das Sés de Tavares. Este pelourinho tenentista, coroado por uma gaiola heráldica e classificado como imóvel de interesse público. Mostra-nos ainda o símbolo do poder máximo do Conselho da altura e da aplicação da justiça local e das liberdades municipais otorgadas pelos forais desta região. Estas construções e os símbolos judiciais não eram apenas manifestações de prestígio estético ou de ostentação, mas sim como centros produtivos de administração agrícola, fiscal, económica e social, refletindo a influência e o domínio das famílias nobres. E também, antes de terminar,
Eu queria dizer que justamente, pronto, isto foi apenas um pequeno apanhado do Conselho, senão tínhamos aqui para muito mais tempo, mas sim, temos alguns sítios que são visitáveis, como é o caso da Citânia da Raposeira, ou justamente hum, a necrópole do Comareiro, mas existem muitos locais que ainda precisam de ser explorados e também conservados, como é o caso do Castro da Senhora de Bom Sucesso, que é um local que deveria ser alvo de escavações, é possível visitá-lo, mas não tem uma placa explicativa e para tornar este sítio visitável e compreensível para a população, precisava de ser alvo de investigação. E acho que é o que nós precisamos um pouco por todo o país, e por isso também surgiu este projeto pela Alexandra, e que acho que tem uma grande importância para a divulgação do património. Eu vou passar agora a palavra à Joana. Muito bem. Obrigada, Rafaela, pela apresentação sobre o Conselho de Mangualde. Muito boa tarde a todos. Eu estou aqui em representação e como diretora operacional da Casa das Palmeiras. É um turismo rural que se localiza então no Concelho de Mangualde, propriamente na aldeia de Gandufe. A casa era dos meus bisavós e eu estou com este projeto há cerca de 14 anos. E vou-vos fazer então um enquadramento, primeiro do alojamento e do turismo rural que temos, sendo que é enquadrado numa quinta já com alguma dimensão, com cerca de 2,5 hectares, e que conjuga também uma quinta pedagógica. O meu propósito desde que iniciei este projeto em 2012 foi sempre trabalhar com a comunidade onde nos inserimos, um bocadinho no sentido também no que o turismo de Portugal vem a advogar em termos de partilha de experiências, de atividades, programas para a criação de um sentimento de pertença para os turistas que visitam a região. E que melhor opção do que também pegarmos no património que existe na região, seja um património material, mas também imaterial, para criar experiências e memórias nos turistas que nos visitam, considerando que o maior número de turistas vem e provém de Lisboa e Porto, ou seja, das grandes cidades, à procura de experiências mais rurais. Vou passar então à apresentação. Espero que estejam todos a ver. Podem-me só confirmar, Rafaela? Sim, sim. Sim, obrigada. Sim, sim. Pronto, o vídeo vai correr, eu vou falando e depois no final estarei depois disponível também para questões. Pronto, a Casa das Palmeiras, deixem-me ver se dá para colocar aqui. Ora bem, continuam a ver? Sim. Sim, ótimo. Sim, Onde a Casa das Palmeiras é realmente uma quinta com 2,5 hectares, onde temos 4 alojamentos inseridos nesta quinta pedagógica, sendo que o nosso público principal são as famílias com crianças, pelo que as atividades que desenvolvemos neste turismo rural é direcionado exatamente para famílias com crianças. Isto não está a mudar de página. Mas Porquê? não é vídeo. É, mas devia mudar de página. Tá bem. E não está. Ok. Ok. Pronto, vamos ver se ele continua e que faz o seu trabalho. Pronto, como eu estava a falar, então, nós trabalhamos muito o público de famílias e crianças, temos muitos animais que acabam por conjugar as atividades que desenvolvemos. Parte dos alojamentos que estamos a usar foram decorrentes de reconstruções de edifícios já existentes na nossa quinta, seja um aviário, como é este exemplo, como também uma palheira, da qual foram feitos 2 alojamentos. Os animais estão sempre presentes no dia a dia dos turistas e dos nossos hóspedes que ficam aqui na nossa quinta.
sendo que é diferenciador pela forma como, ao abrirmos a porta, temos a natureza e os animais a conviver diariamente connosco. A piscina biológica é um dos ex-libris da nossa quinta. Eu peço desculpa que a imagem está um bocadinho tremida, mas é o que fez mais sentido, se calhar desligar aqui o som. Pronto, uma das atividades e experiências que proporcionamos são os piqueniques na nossa quinta, em que qualquer pessoa, mesmo não sendo hóspede... Não, eu tinha Oh, Paulo, não se imprimido, importa de mas desligar o não som? aqui. Sou eu que estou a controlar, mas eu não encontro. Ok. Ok, já encontrei. Quem é que Os está a cestos de começar? piquenique têm uma história para contar, porque são comprados a um casal de cesteiros de Castro Daire e fazemos questão de promover esta economia circular. Trabalhamos também com os nossos póneis e com as famílias no Equi-Coaching, com uma professora especializada em coaching. Com os nossos póneis, que são dois, é o Orel aqui do lado esquerdo e a Ícara também aqui do nosso lado direito. Eu vou minimizar isto, peço desculpa que não estavam a ver. Além do mais, e além destes passeios de pónei, temos também e proporcionamos massagens na natureza, porque aproveitamos todo o espaço de biodiversidade que temos na nossa quinta e aproveitamos todos os espaços que temos. Trabalhamos também o programa do Pastor, que é um programa muito querido para nós, onde promovemos também um saber fazer milenar, que era o saber fazer dos pastores e que estão em extinção, e que nós fazemos questão de promover este programa junto dos nossos hóspedes, mas também de clientes que vêm até nós através de agências turísticas. Além do programa do Pastor, temos também outros programas que desenvolvemos com parceiros locais e com a comunidade, nomeadamente o programa para fazer o queijo Serra da Estrela, com uma queijaria situada perto de nós, em Vilar Seco. E isto sabemos que proporciona também às pessoas que vêm da cidade uma sensibilidade diferente, como é este, por exemplo, o programa do queijo de cabra, em que as crianças podem tirar o leite e podem fazer o queijo fresco de cabra, e perceberem todo o processo. Porque só mostrando o processo de como as coisas são feitas é que às vezes criamos esta ligação aos produtos que ainda são feitos nas zonas rurais e que são tão valorizados e que devem ser valorizados. Temos também um programa que desenvolvemos aqui na nossa quinta, o programa de fazer o azeite, em que fazemos a colheita da azeitona e transformamos na cooperativa do azeite em nelas as azeitonas recolhidas. Além disso, temos também a hora da alimentação dos animais. Eu acho que este vídeo não estava com velocidade e por isso é melhor não passar, mas é um programa da hora da alimentação dos animais em que levamos as famílias e as crianças a participarem na hora da alimentação. Deixem-me andar um bocadinho para a frente. Ups. Como a Alexandra estava-me a dizer que não estava com muita boa resolução, vamos então passar aqui para o que nos trouxe aqui. E isso é a Casa das Palmeiras, tal como todos os turismos rurais e alojamentos deveriam fazer, e penso que isto é um exemplo de uma boa prática. O turismo como impulsionador e promotor do património material e imaterial, neste caso do Concelho de Mangualde. Aqui estamos na torre medieval de Gandufo, que a Rafaela apresentou há bocadinho. É uma torre que, depois da sua requalificação, ficou mais apelativa a visita, e isso mostra-se também pelas pessoas que neste momento também fazem a sua visitação. Algo que é muito importante e que nós trabalhamos foi a sinalética para os pontos de património existentes da nossa freguesia, porque era uma dificuldade mostrar aos turistas por onde é que deveriam ir.
A Torre Medieval de Gandulf, com uma excelente informação junto deste elemento patrimonial, e penso que é algo que devemos e que deve ser replicado. Eu não sei se vocês estão a ver o vídeo, conseguem ver? Hein? Sim. Ok, ótimo. Ele não está, está a mexê-lo, mas ele neste momento é uma imagem parada. É a viagem pelo tuk-tuk. Ok. Mas a imagem está parada neste momento, Joana. Pronto, isto é algo que nós promovemos com os nossos turistas, estes roteiros dos monumentos milenares, neste caso a Ponte Romana do Tinto, a antiga via romana que ainda existe e que pode ser percorrida durante alguns metros, a existência de uma antiga tinturaria. E todos estes roteiros estão a ser firmemente apoiados pela Junta de Freguesia, que tomou posse no último ano, 2025, e isso é realmente muito importante. Temos aqui então a fotografia in loco do que também a Rafaela referiu há pouquinho das gravuras rupestres. É realmente de difícil acesso devido aos cães não muito amigáveis que existem no acesso, porque existe um terreno particular por onde temos que aceder. E eu já lá não vou há bastante tempo, porque pronto, o acesso realmente não é muito fácil, mas elas estão sinalizadas, mas esta sinalização é única e quem quiser realmente encontrar torna-se bastante difícil. Aqui já temos esta sinalização, já é aqui no acesso também da estrada para a Anta da Cunha Baixa, que é uma anta realmente muito bonita, apesar que temos aqui um acesso por uma ponte que por vezes é destruída, seja por incêndios, seja também pelas últimas cheias que tivemos. E aqui então mostro-vos o flyer, o folheto que nós desenvolvemos já há bastantes anos, desde que eu fui começar este projeto e comecei a pesquisar do que existia na nossa junta de freguesia. Este flyer é distribuído no nosso turismo rural, seja aos hóspedes, e deixamos sempre esta informação e este informativo nos alojamentos, quer também na nossa recepção para quando recebemos visitas de pessoas que não estão alojadas nas nossas casas. Acaba por enquadrar aqui a maior parte do património que nós temos. Por vezes nem sempre está nas melhores condições, e isso é algo que estamos a trabalhar veementemente com a nova junta de freguesia, que se tem mostrado muito disponível para receber também opiniões e da nossa parte. E gostava de vos mostrar também o roteiro literário do Retrato de Ricardina, que também desenvolvemos aqui na nossa freguesia, uma vez que Camilo Castelo Branco escreveu aqui o Retrato de Ricardina, e que nós também queremos e temos estado a promover, quer junto da comunidade, quer junto também do Turismo de Portugal, aliando este roteiro aos roteiros já existentes em Portugal. O feedback é sempre muito bom, porque as pessoas, apesar de fazerem este trilho dinamizado pela Câmara Municipal, não sabiam o enquadramento do roteiro, nem sabiam o património que existia na região associado a este romance. Nós, em termos de promoção, fazemos sempre a divulgação nas nossas redes sociais, mas também nas newsletters que divulgamos mensalmente.
Por exemplo, e a última publicação que fizemos foi realmente esta publicação que dá a conhecer alguma parte do património que temos aqui na nossa freguesia, inclusivamente aqui a Capela da Senhora dos Verdes, ou seja, as nossas publicações não se resumem unicamente e exclusivamente ao alojamento, mas também a todo o património que é importante ressalvar, é importante recordar e mostrar também à própria comunidade, que muitas vezes não o conhece, que existe, para criar também esse sentimento de pertença que é tão importante também para a manutenção destes espaços. Houve aqui um momento que saltou aqui uma das imagens que eu vos gostava mesmo de mostrar e que, se me derem aqui a oportunidade, deixem-me aqui, que era algo importante que eu gostava de referir, que tem a ver também com a manutenção dos espaços. Ups, desculpem. Exatamente, pronto, é aqui neste local que eu saltei e gostava de referir. Pronto, isto é uma fonte do século XIX, que foi mandada construir por um engenheiro francês que estava responsável também pela construção da linha da Beira Alta. No entanto, conseguimos ver aqui que está aqui um carro estacionado. Ou seja, se nós não limitarmos ou delimitarmos os espaços com o nosso património, ele acaba por ser muitas vezes invadido por elementos que não fazem parte, como é o caso das viaturas, impedindo também que seja feita uma visitação com mais qualidade. Não só a questão dos carros, a questão da limpeza e da manutenção da limpeza, que neste momento está realmente a ser feita. Nós também temos eu vou só sair aqui da apresentação. Temos também sepulturas antropomórficas que podem ser visitadas no seguimento da ponte romana, supostamente romana, do Tinto, e que tem um pouco de caminho romano que dá acesso a essas sepulturas antropomórficas que ficam situadas num afloramento granítico virado diretamente para a Serra da Estrela, ou seja, com a vista direta para a Serra da Estrela. É um local muito bonito, que eu cheguei também a fazer visitação, mas depois dos incêndios de 2017, já lá vão quase 10 anos, o caminho ficou com muita dificuldade de acessibilidade e neste momento estamos a trabalhar novamente com a Junta de Freguesia para podermos limpar e podermos também adicionar este percurso e esta visitação também ao percurso e ao roteiro dos monumentos milenares. Obrigada, fico disponível então para qualquer questão que queiram colocar. Ok. Muito obrigado. Nós.